Olá pessoal, nesse trágico dia 24 de fevereiro de 2022, eu estou aqui para comentar uns exercícios, né? E também dar continuidade na nossa disciplina de eletroquímica. E é tão trágico para mim como eu espero que está sendo para vocês, né? Se você ligou a TV, você já sabe do que está acontecendo na Ucrânia. E se você notou meu sobrenome, você já entendeu porque eu também acho isso especialmente trágico, né? Também acredito que seja para vocês aí, né? Em Ponta Grossa aí, já que até olhando os sobrenomes de vocês dá para perceber que uma grande maioria aí também, assim como é de descendência ucraniana. E vamos torcer para que tudo fique melhor lá. Uma coisa muito triste que está acontecendo, né? Mas enquanto os caras fazem guerra injustificada lá, a gente vai tentar continuar aqui e aprender alguma coisa. Eu tinha feito o pedido e ele ainda é válido para vocês. Por favor, me encaminhem dúvidas de e-mail, dúvidas quanto aos exercícios, né? Pode me mandar por e-mail ou por qualquer outro tipo de meio de contato, né? E mandem as dúvidas que vocês têm, tá? Para que eu possa ir auxiliando e não fique nenhuma aresta aí dessa parte de eletroquímica, né? Embora eu acho que é bem mais tranquilo essa parte, né? Eu peguei 2 exercícios aqui para fazer com vocês, que é bem bacaninha, que conforme eu havia prometido, são aqueles exercícios aqui do conjunto de slides da última aula, tá? Então, lá quando eu falei sobre a lei de Faraday, fui fazendo algumas considerações sobre isso, sobre a dependência da corrente com a quantidade de massa, ela é expressa nesses exercícios aí, né? Então, eu já deixei o Faraday aí para dar uma inspirada na gente, né? Essa mente iluminada que era esse cara. E ele é tão iluminado, eu já contei essa história, né? Mas eu conto de volta porque eu acho sensacional, né? Ele fala, foi ele que previu a existência do elétron. Que essa lei da eletrólise ali que ele criou, a lei de Faraday, ele foi em si isso o subsídio para ele caracterizar ou para ele perceber que aquele ente que existia na corrente elétrica também estava presente na matéria. Você deve ter percebido isso tanto no exercício que eu fiz quanto na apresentação aqui dessas células práticas aí, você já consegue perceber isso, né? Que existe uma dependência direta da massa do material depositado, e também seria válido para o inverso. Se pegar um eletrodo numa célula galvânica, há uma dependência também direta do quanto o ânodo se desfez, né, em solução, com a quantidade de carga que passa para ele. E aí que você tem que tomar cuidado, né? Carga se mede em amperes, né? A gente tem algumas relações, né? A carga, ela é essa relação, essa razão, aliás, esse produto entre o número de mols de elétrons e a constante de Faraday. E aqui nesses exercícios vai ficar ainda mais simples de você perceber isso, tá? Então, eu vou pegar o exercício 1 e 3 e resolver esses exercícios agora. Tanto até que o 2 é muito análogo ao 1 e ao exemplo que eu tinha dado anteriormente. Então, tá tranquilo, né? Então, o exercício 1 diz assim, determine a massa em gramas de metal magnésio, que pode ser obtido a partir do cloreto de magnésio fundido. Aí tem uma informação, né? Usando uma corrente de 7,30 amperes por 2,11 horas. E não 2 horas e 11 minutos. Pegaram? Existe uma diferença entre isso, então 2,11 horas. Aí também pergunta que volume de gás cloro de 25 graus Celsius e 1 atm será produzido no ânodo, né? Então,
eu vou obter no cátodo uma certa quantidade de magnésio e no ânodo uma certa quantidade de cloreto. Então, vou fazer aqui o passo a passo, bem tranquilinho, isso é bem legal. Então, como eu salientei ali, eu tenho cloreto de magnésio fundido, tá? Então, isso aqui me propicia um equilíbrio onde eu encontro as espécies magnésio 2+, líquido mais 2 cloretos líquido. Tá fundido, por isso que eu coloquei líquido. Minha letra tá meio feia hoje. Eles estão no estado líquido porque que isso aí foi fundido, né? Esse sal está na versão fundida. Então, o que você consegue obter disso? E é uma das coisas importantes dessa informação já, antes de tudo, né? Bem, vocês já estão num nível acadêmico que você já sabe montar a resolução de exercício, né? Você pega todas aquelas informações que você tem no enunciado, verifica o que você quer, o que pergunta no enunciado, verifica aquilo que falta para você chegar na sua resposta. E mais importante é que você precisa ter em mente quais são os passos elementares para você chegar de um ponto até o outro, né? Então, um dos passos elementares é você entender também a relação entre massa depositada no cátodo, ou no ânodo também, e a quantidade de carga, quantidade de mol de elétrons, tá? E aqui o Atkins usa essa notação, eu também gosto de usar, e assim eu farei aqui. Essa notação aqui, ó, é quimicamente equivalente. Opa, aqui. Esse símbolo aqui, né? Acho que também é um dos símbolos aí do zodíaco, né? Não sei se é Libra ou uma baboseira dessas, né? Um dos signos do zodíaco tá ali, né? Mas aqui para nós isso significa exatamente quimicamente equivalente. Porque, né, cara, se eu fosse colocar igual, isso vai ver aqui que eu vou falar aqui, ó. 1 mol de magnésio 2+, é quimicamente equivalente a 2 mol de elétron. É isso que eu estou querendo dizer. Da onde que surgiu essa informação? Da equação que eu coloquei ali em cima, né? Eu não preciso, para reduzir o magnésio 2+, para magnésio 0, eu não preciso fazer com que ele ganhe 2 elétrons? Preciso, né? Então, ele precisa ganhar 2 elétrons para se reduzir de magnésio 2 para magnésio 0. Então, cada 2 mol de elétrons vai gerar, aliás, daí aqui eu não preciso colocar, mas também seria igualmente válido, vai gerar um mol de magnésio 0. Perfeito? É isso que quer dizer essa relação. O Atkins ele usa bastante e ajuda a deixar bem organizada essa notação. Mol é quimicamente equivalente, né? E aí você entende também porque ele não usa igual, né? Se fosse igual, eu ia estar falando que mol de elétron é igual a mol de magnésio, não faz sentido físico algum. Aí você pega lá a tua adorável tabela periódica e vai perceber que a massa molecular, ou a massa molar do magnésio é 24,31 gramas por mol, né? Tranquilo isso é muito tranquilo para vocês. E você vai pegar do enunciado do texto algumas outras informações, por exemplo, a corrente e o tempo, né? Que é o que você precisa ainda. Então, a intensidade da corrente, né? A intensidade da corrente é 7,30 amperes. 1 ampere, né? 1 ampere, aí você tem que lembrar isso, que é muito importante. Isso daqui é a mesmíssima coisa que 7,30 coulomb vezes, deixa eu puxar minha janelinha para cá, segundo na -1. Isso é importante, tá?
Beleza. Então, isso aqui é importante. Você tem Coulomb, que é a quantidade de carga, né? Vezes segundo na menos 1. Ou seja, Coulomb por segundo. Tá? Isso também é tranquilo. Então, se você tem segundo aqui e você tem uma unidade de tempo, ele diz no enunciado, né? Olha o tempo por 2,11 horas. Então, 2,11 horas, meus queridos e queridas, 2,11 horas é igual a... Você tem que sempre... Eu gosto de usar esse tipo de artifício. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de ir fazendo usando a regra de 3. Eu não acho muito legal. Então, ó, 60 minutos não são 1 hora? São, né? Se eu multiplico 2,11 horas por essa razão aqui, eu posso reportar horas com horas aqui e a minha resultante vai ser em minutos. Eu não preciso de minutos na minha equação. Por quê? Porque eu vou usar ampere, que eu já sei que é coulomb vezes segundo na menos 1, então eu preciso converter esses minutos para segundo. 1 minuto não são 60 segundos? Sim, claro que é. E aí eu faço isso porque eu consigo cancelar um minuto aqui. Ai, não entendi. Eu só estou resumindo a tua regra de 3. Faz aí e você vai perceber que você vai chegar em um dado momento nessa mesma situação. E aí você vai ter ali um resultado, né? O tempo. E aí é bom quando você faz isso, eu adoro fazer isso. Não é à toa que o livro pede para você aprender a fazer dessa forma, porque você já chega numa consistência do resultado, porque o que você quer? Alguma coisa em segundos. Qual é a única unidade de medida que sobrou? Segundo. Então você já começa a trabalhar numa sistemática onde você identifica possíveis erros. E aí você multiplica 2,11 vezes 60, divide por 1, é a mesma coisa, e multiplica por 60 e divide por 1 novamente. Já tenho a minha cola aqui, isso já vai ser printado na sua tela em unidades de medida de tempo respectivo a segundos. Então são 7.596 segundos. Tá? Então, só cuida aqui para não transformar 2,11 horas em 2 horas e 11 minutos, tá? Não foi isso que está escrito. Beleza? 7.596 segundos, 7,30 coulomb vezes segundos. Se você pegou ali o que tinha nos slides, você consegue perceber que agora você só precisa, né, achar a quantidade de mol de elétrons que você obtém disso. E aí tinha, deixa eu ver se tá aqui fácil, só para mostrar, né? Aqui, né? Essa equação número 5, que está lá nos teus slides, que eu já deixei bem bonito para vocês, mostra a relação entre número de mol de elétrons, que é o que eu quero, porque isso aí é o elo fundamental para o meu exercício. Isso depende da quantidade de carga, que é a intensidade vezes o tempo, o I e o T, né? Que eu acabei de encontrar e deixar isso já em mesmas escalas de unidades de medida. Então já tenho o I, já tenho o T, eu só divido por F, né? F é a constante de Faraday. Então isso daqui é o NE, o número de mol de elétrons, tá? Em alguns lugares é um Ezinho subscrito ao N. Então ele sempre está indicando o número de mol de elétrons. Então, ó, a intensidade 7,30 coulomb
vezes segundo na menos 1. Tá? Isso aqui você coloca as unidades, né? Você é químico e não bruxo, não vai surgir as coisas do nada. O tempo, 7.596 segundos. Divide tudo isso pela constante de Faraday. Essa eu nem preciso da minha cola. Isso, né, não tem como sair da cama sem lembrar dela. 9,6485 vezes 10 na quarta potência. Aí vou recorrer aqui, porque tem Coulomb vezes mol de elétron. Esse mol de elétron aqui, pessoal, está na menos 1. Tá? Mol de elétron na menos 1. Tem um livro que parece que eu coloquei até entre parênteses aqui, que está meio ruim minha letra hoje. Mol de elétron na menos 1, ou seja, estaria Coulomb dividido por mol de elétrons. Né? É a quantidade de carga por mol de elétrons. Isso que quer dizer. Tem um livro, eu acho que é o Coates, ou até o de Fisicoquímica mesmo, do Atkins, que fica meio confuso esse menos aqui com esse menos ali do menos 1, então só cuida. Eu lembro que eu acho que eu já até escrevi para a editora, para eles consertarem isso, porque meio que induz a pessoa ao erro de vez em quando. Você não, você é sapiente, você está esperto com esses detalhes pequenos. Então, por que eu coloco as unidades de medida, né? Porque aqui fica fácil, né? O que eu quero no final? Novamente, eu quero algo que seja mol de elétron. Será que vai sobrar mol de elétron dessa história? Ó, eu tenho Coulomb aqui em cima com Coulomb aqui embaixo, tchau. Eu tenho segundo na menos 1 vezes segundo, tchau. E aí eu tenho uma fração onde está ali a parte do denominador mol de elétron na menos 1, então ele pode ir lá para cima. Opa, ficou legal essa história, né? Por causa que a unidade de medida aqui é mol de elétron. E, né, pensa ali, ó, você queria alguma coisa que era mol de elétron. Então, todos os caminhos indicam que você tá certo, né? Então, só faz ali na tua calculadora rapidinho isso e você já obtém o valor de 0,57 mol de elétrons. Então, isso quer dizer que uma corrente de 7,30 amperes, aí eu acho que as tomadas aqui de casa é 10 amperes. Cuidado que ampere não tem nada a ver com voltagem, nem com potência, nem com resistência. Ampere é a quantidade de carga. Então, essa quantidade de 7,30 amperes por essa quantidade de tempo me rende 0,57 mol de elétrons. Isso é bem importante. Por que é bem importante? A hora que você volta aqui, ali em cima, você percebe que agora essa informação aqui da massa molar do magnésio, ela vai ser utilizada agora. Então, você percebeu aqui em cima que cada mol de magnésio, um mol de magnésio é quimicamente equivalente a 2 mol de elétron. Né? Ou seja, você precisa de 2 mol de elétron para reduzir 1 mol de magnésio 2+, em 1 mol de magnésio 0. Sejam sinceros com vocês. Vocês entenderam isso? Sim, né? Tem que entender, porque não tem que... Você olhou aqui, magnésio 2+, é o que é gerado, eu quero reduzir isso para magnésio 0, ele precisa de 2 elétrons, então para cada 2 mol de elétrons eu reduzo 1. Né? Você tem 2 mol de elétron? Não, né? Não tem. Você tem quanto de elétron? Você volta... Agora só aqui. Você não tem 2 mol de elétron, você tem 0,57 mol de elétron. Tá? Então, você já consegue estabelecer uma relação aí clara. E
E aí você pode fazer por regra de 3 ou também pode fazer conforme eu faço aqui, que é aquela mesma situação, né? Então, olha só, 0,57 mol de elétrons ela é diretamente proporcional àquela razão lá que eu coloquei lá daquele símbolo do zodíaco lá. Qual que era? Cada mol de elétrons, ou cada 2 mol de elétrons, vai me gerar 1 mol de magnésio. 0. Né? Quando eu pego que a informação que eu não quero em mol de magnésio, e sim eu quero gramas de magnésio, eu preciso lembrar que 1 mol de magnésio 0 é igual a 24,31 gramas de magnésio. Novamente, eu estou só fazendo aquele passo intermediário que você vai encontrar ao fazer a regra de 3, tá? E aí você percebe que é um mol de elétron aqui, mol de elétron lá, mol de magnésio aqui, mol de magnésio lá, só sobrou grama de magnésio, né? A massa que eu quero é algo em grama de magnésio, né? É essa a pergunta. Então, fazendo o cálculo ali, né, 0,57 divide por 2, multiplica por 24,31, divide por 1, eu tenho 6,99 gramas de magnésio, 0, né? Pronto, tá aí o resultado. Então, é bem tranquilinho chegar nesse resultado, 6,99 gramas. É isso que eu consigo gerar. É óbvio, né? Porque, olha só, eu precisaria de 2 mol de elétrons. Se você está ali anotando, olha lá em cima a primeira etapa, né? 2 mol de elétrons vai me gerar 1 mol, né? Então, 1 mol de magnésio seria 24 gramas, mas eu não tenho, eu tenho mais ou menos 1/4 aqui, né? Ó, tem 0,57, tem mais ou menos 1/4 da quantidade de mol de elétrons, então também tem que ter mais ou menos 1/4 de 24, que tem uma coerência aí, né? Não é bem 1/4, coisa que ali é 0,57, né? Então você consegue, com isso, chegar na quantidade de material que é gerado ali, né? Tinha uma outra pergunta, né? Aliás, você tem que lembrar também que lá daquela equação, para responder a outra pergunta, você tem que lembrar que para cada 1 mol de MgCl2, eu tinha uma equivalência química de 1 mol de gás cloro, né? 1 mol de Cl2 vai gerar 2 cloretos ali, porque obviamente você se ligou, né? Que 2 cloro menos, eles vão reduzir, né? Aliás, desculpe, eles vão se oxidar, né? Cada um vai perder 1 elétron, então se cada um perde 1 elétron, os dois vão perder 2 elétrons, consequentemente, e vão formar uma ligação química ali, né? Então, 1Cl2, né? O estado de oxidação aqui era -1, aqui foi para 0, e então essa diferença são esses 2 elétrons. Fechou, como eu tenho 2 ali, uma molécula com 2 átomos aqui, a conta fechou. Então, eu falei ali que, do mesmo jeito que 2 mol de elétrons era quimicamente equivalente a 1 mol de magnésio 0, eu também posso falar aqui que esses mesmíssimos 2 mol de elétrons são quimicamente equivalente a 1 mol de gás cloro, Cl2. Cuidado, né? Você é sapiente, você é esperto, você é inteligente, você é perspicaz, então você não confunde nunca as palavras cloreto, cloro radicalar, cloro gasoso, né? Então, quando fala cloro gasoso, o cloro molecular é o Cl2,
Lá na orgânica a gente tem cloro radicalar, na maioria das vezes a gente fala de cloreto, né? São 3 espécies quimicamente distintas. Perdão por isso. Então, se você fazer a continha de padeiro ali, né, a regra de 3, você também vai perceber ali que aquele... Agora você não precisa fazer toda a brincadeira de volta, né, porque a quantidade de carga que foi posta numa célula eletroquímica, né? A quantidade de carga é a mesma, pelo mesmo tempo. Então você tem 0,57 mol de elétrons iguais ali sendo empregados para converter. Aí você vai fazendo aquelas mesmas conversões, né? Cada 1 mol de cloro 2 é quimicamente equivalente a 2 mol de elétrons, né? E aí você vai chegar ali a um valor de 0,28 mol de Cl2, tá? A quantidade de mol de Cl2. E aí o exercício dá, acho que para você, vamos voltar aqui ao exercício. Ó, sempre quando tá no livro de fisicoquímica, se o cara inventa de pôr ATM em grau Celsius, só faltou ele dizer, mas a temperatura e a pressão, só faltou ele dizer considere o gás um gás ideal, né? Vamos considerar que sim, essas condições de temperatura e pressão. Então isso daqui já é um indicativo para você pegar esse 0,28 aqui e mandar para o N. A pressão é um atm, o volume é o que você quer, então isso daqui é um atm. O volume é o que você quer, o N você já tem, check. O R você tem, o T você tem, converte para Kelvin, pega o R em unidades de litro, atm, Kelvin, mol. Ficou tudo certo, você vai chegar ao volume de gás cloro que é gerado, que segundo os meus cálculos aqui deu aproximadamente, eu acho que tem pequena divergência aqui nos livros. Eu tenho essa versão mais antiga do Atkins, não sei qual vocês estão utilizando, mas eu encontrei aqui 6,84 litros. Então é o que nós temos ali. Então você chegou, litros do que, né? Litros de cloro 2, né? Pronto. Então você já chegou ao resultado da sua segunda pergunta. Então vocês têm que entender que o passo mais importante de toda essa história é conseguir caracterizar a quantidade de mol de elétrons. Esse é o ente que vai linkar a quantidade de carga elétrica com a quantidade de uma espécie sendo oxidada ou reduzida, tá bom? Isso é muito importante. Então, tem o segundo exercício aqui também, né? Tem o segundo exercício que vamos a ele. Determine o tempo em horas necessário para depositar 7 gramas do metal magnésio a partir do cloreto de magnésio fundido usando uma corrente de 7,30 amperes. Simples como esse, só que agora eu tinha feito com laranjas, pediu-se com... Opa, só um minutinho aqui. O exercício pediu com laranjas e agora tem um outro exercício com maçãs. Não mudou muita coisa, é isso que eu quero dizer, né? Aqui, ó, ele fala assim, ó, 7 gramas de magnésio é a tua massa, né? Então 7 gramas de magnésio, isso daqui é a tua massa. A ideia é a mesma, então eu tenho cloreto de magnésio fundido. Então eu chego a essa constatação aqui. -2Cl- também líquido, que vai resultar em cloro molecular, né, em cloro gasoso. E por fim nós temos, então se eu tenho 7 gramas de magnésio, eu já conheço também aquela relação de
qual é a quantidade de mol de elétrons, né, responsável para reduzir cada mol de magnésio 2+, ou seja, eu já tenho a sabedoria que cada 2 mol de elétrons é quimicamente equivalente a 1 mol de magnésio. Eu facilmente percebo que o que eu quero do meu cálculo é expressar, na verdade agora, o tempo necessário para eu reduzir 7 gramas de magnésio. Esses 7 gramas de magnésio fica mais fácil se eu converter ele para mol de magnésio, né? Então, novamente, 1 mol de magnésio tem 24,31 gramas de magnésio. Então, isso quer dizer que eu tenho uma certa quantidade, né? 7 dividido por 24. Mas aqui eu já posso também pegar essa informação de cima aqui, ó. Se cada mol de magnésio eu preciso de 2 mol de elétrons, eu posso também já jogar isso aqui com uma razão, ou também você pode fazer uma regra de 3 ali, né? 1 mol de magnésio vai ser igual a 2 mol de elétrons. E aqui, eu sei que isso vai dar confusão na cabeça de vocês, mas quem tem um Atkins aí facilmente consegue. Já no primeiro capítulo ele mostra por que ele faz isso e por que é mais fácil você sempre operar desse jeito. Então, aqui o resultado, o output aqui desse cálculo vai ser a quantidade de mol de elétrons que eu preciso para reduzir 7 gramas de magnésio, né? E aqui eu tenho como resultado 0,58 mol de elétrons. É 0,58 mol de elétrons que reduz esses 7 gramas de magnésio. É só isso que esse cálculo está te mostrando, tá? Quando você pega lá, isso daqui é a quantidade de elétrons, né? Então, N como é subscrito. Pegando lá aquela equação 5 que eu tinha mostrado dos slides, você chega a essa constatação aqui, né, que o número de mol de elétrons, esse Ne, é igual a intensidade vezes o tempo dividido pela constante de Faraday. Você pode rearranjar isso daqui já para deixar só o tempo como uma variável, né? Então, joga a constante de Faraday para o outro lado, passa a intensidade dividindo, então o tempo de maneira isolada vai ser igual ao número de mol de elétrons, a constante de Faraday e a intensidade. Vamos colocar um efeito especial aqui para você se tocar que você tem que usar essa equação agora. E aí ficou tudo tranquilo, né? Por que ficou tudo tranquilo? Porque você agora só precisa resolver isso daqui. Então, o tempo é igual àquele 0,58 mol de elétrons vezes 9,6485 vezes 10 na quarta coulomb vezes, abre parênteses, mol de elétrons, fecha parênteses na menos 1, né, porque é coulomb por mol de elétrons, tudo isso dividido por a intensidade. Que aqui nós temos um valor de, deixa eu tentar fazer uma reta aqui bonitinho, aqui, um traço bonito, 7,30 coulomb vezes segundo na menos 1, perfeito? Então, olha que mágica, tinha um coulomb aqui, um coulomb lá, se vão, eu tinha mol de elétrons aqui, mol de elétrons na menos 1, então estou dividindo uma coisa por ela mesmo, que é igual a 1, né? Não interfere na minha multiplicação. E por fim, eu tenho alguma coisa sob segundo na menos 1, ele pode ir lá para cima, e aqui eu tenho o tempo
vai ser então alguma coisa em segundos, né? E nós temos aqui 7.600, fazendo esse cálculo, 7.665 segundos. Tá? Então, esse é o tempo necessário para você conseguir reduzir 7 gramas. Se você olhou bem, né, os enunciados entre o exercício 1 e o exercício 3, você percebeu que é a mesma coisa, né? É a mesma quantidade, a mesma amperagem. Fala aqui, você em cima no exercício 1 obteve 6,99, né? Era o exercício 1, aproximadamente 7 gramas. Então, obviamente que o tempo também tem que ser próximo, tem que ser muito igual, né? Porque que você tem ali uma quantidade de carga igual e uma mesma massa sendo depositada, então você vai perceber ali que esses 7.665 segundos é o mesmo lá que apareceu aqui, uma pequena diferença ali, porque que, como eu falei, no primeiro exercício deu 6,99 gramas de magnésio, ali deu 0,01 gramas a mais, né? O enunciado estava indicando ali 7 gramas, então essa pequena variação em segundos é essa pequena variação em massa de magnésio. Então, obviamente, é só mesmo para te mostrar que você, com uma mesma informação, se pode, aliás, pela mesma equação, se pode achar diferentes informações. Caso você não tenha entendido, ou não gostou, ou ficou brabo ou braba comigo por eu ter usado esse tipo de artifício aqui, eu vou te explicar já. Então, isso daqui é uma forma mais simples, e agora, nos próximos minutos desse vídeo aí, eu vou consumir para isso, porque a minha vida está dividida antes de descobrir esse passo e depois disso, né? Que ali o que eu fiz, por exemplo, eu transformei 7 gramas de magnésio em mol de magnésio. Só vou pegar uma dessas etapas para facilitar. Então, quanto que é 7 gramas de magnésio? Quanto que eu converto isso? Qual é a quantidade de N, de massa molar, massa atômica, massa de magnésio, né? Número de mol de magnésio, né? Qual que é essa quantidade aqui respectivo a 7 gramas. Então, você pode sim sempre fazer por regra de 3, eu sei, claro que pode. Mas o físico-químico ele gosta de complicar. Não porque eu gosto de complicar, é porque que o artifício que é utilizado aqui, como eu falei, iguala-se a tua regra de 3 em uma etapa, mas o raciocínio por trás disso é o seguinte: olha só, esquece um pouco isso daqui em cima e só acompanha aqui. Se eu pegar qualquer número, sei lá, número 6 e multiplicar por 1, não vai ter menor diferença. Se eu pegar o número 8 e multiplicar por 1, não vai dar menor diferença também. Se eu pegar seno de 60 graus e multiplicar isso por 1, também vai ser seno de 60. Se eu pegar π vezes 1, você já entendeu, né? Então, o número 1 na multiplicação não interfere. Se eu pegar também um número qualquer e dividir por ele mesmo, 6 dividido por 6, eu vou ter 1. Eu posso pegar 48 dividido por 48, também vai dar 1. E você já entendeu, né, que eu estou falando aqui que um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Né? E olha o que eu falei anteriormente. Se eu tenho um número multiplicado por 1, não altera o meu produto, esse produto não altera o valor, disso aí que eu estou falando, desse número, o mesmo não necessariamente é válido para a ordem de grandeza que ele tem. Então isso é uma forma de você converter um número em duas ordens de grandeza distintas. Como é o caso aqui do magnésio, né? Eu transformei
a quantidade de matéria magnésio, eu peguei, aliás, massa de magnésio e converti para a quantidade de matéria. Eu posso fazer isso, por exemplo, para converter segundos para minutos, minutos para horas e qualquer outra coisa intercambiável desde que eu conheça essa relação. Porque aí eu uso esse artifício da multiplicação por uma divisão que resulta em 1. Porque eu acabei de falar para você que se eu multiplicar uma coisa por 1, não interfere no valor numérico, mas eu posso usar isso como um artifício para interferir na escala. Tá? Então, 7 gramas de magnésio, se eu quero converter ele para mol de magnésio, eu preciso multiplicar isso por uma fração da qual a resultante seja equivalente a dividir um número por ele mesmo. Ou seja, 1 mol de magnésio, aqui eu tenho, você pode pegar aí na sua tabela periódica, né? Você vai encontrar aqui 1 mol de magnésio ele é igual a 24,31 gramas de magnésio. Quando eu falo 1 hora é igual a 60 minutos, eu posso usar isso também para converter unidades de tempo, mas aqui eu estou usando isso para converter unidades de quantidade de massa. Então, o que está dentro desse parênteses aqui é algo que, em suma, eu estou dividindo uma coisa por ela mesma, tá? Mas não é as unidades, né? Aqui é mol de magnésio, aqui é grama de magnésio, são coisas distintas, unidades de medida distintas, mas o valor numérico, a razão entre eles resulta em 1, né? Porque aqui 1 mol é 24,31. Então, quando eu só uso isso para multiplicar como fator multiplicativo, então, quando eu multiplico uma fração que a resultante é 1 por algo qualquer, eu não altero o valor desse algo qualquer, mas eu posso usar isso para, por exemplo, aqui eu consigo cancelar esse gramas de magnésio, como eu vou fazer essa multiplicação por essa fração, eu consigo cancelar com grama de magnésio por grama de magnésio. Eu estou multiplicando essas duas porções. E aí, o que é a unidade de medida que me sobra? É o mol de magnésio. E aí fica fácil, né? Porque você pega o valor numérico, você pega ali tua calculadora, faz 7 dividido por 24,31. 24,31 é 0,29. Então, fazer essa multiplicação aqui, 7 vezes essa fração, é igual a... Tudo isso é 0,29. O que? Qual que foi a unidade de medida que sobrou? Mol de magnésio. É mandatório você fazer isso sempre dessa maneira? Claro que não, né? Eu me importo com o resultado. Eu me importo que você tenha uma sistemática, e eu acho que é essa motivação que o Atkins coloca lá, e que exista uma sistemática de cálculo do qual você não fique cadenciado ao erro, bem como que você não fique cadenciado a suprimir a unidade de medida, né? Porque isso não pode, né? Então, colocar o valor e colocar a unidade a unidade correspondente. Então, isso te facilita bastante, principalmente quando você tem várias conversões para fazer, né? Fica fácil, por exemplo, você converter a quanto que é 1,47 séculos em segundos, né? E você pode usar todos esses artifícios, né? Um século não são 100 anos, então, e se eu quero fazer sumir esse século aqui, então eu coloco o século aqui embaixo. Então, um século é igual a 100 anos. Eu posso também fazer com que esses 100 anos suma, então eu multiplico por algo que tenha anos embaixo aqui, né? Então, um ano é igual a 365 dias, quando não é um ano bissexto,
mas vamos considerar que não seja. Aqui eu vou continuar, tá? Mas aqui acabou minha folha, né? Então eu continuo aqui, aí eu multiplico por se eu quero tirar aquele dias, né? Então um dia respectivo a 24 horas. Se eu quiser tirar a hora, eu multiplico por uma razão entre 1 hora é igual a 60 minutos. Se eu quiser converter minuto para segundos, eu preciso tirar minuto ali de cima, né? Então aí eu tenho 1 minuto igual a 60 segundos. E aí, vou fechar aqui minha janelinha para facilitar. Se eu quero converter séculos até segundos, né, é só multiplicar tudo isso, né? Então, 1,47 séculos, eu corto com séculos, sobra anos, que eu corto com ano aqui, sobra dias, que eu corto com dias, sobra hora, que eu corto com hora, sobra minuto, que eu corto com minuto. A minha resultante aqui no fim vai ser um número que tem a unidade de medida segundos. Aí é só você multiplicar 1,47 vezes 100, vezes 365, vezes 24, vezes 60 e assim sucessivamente, mais uma vez vezes 60, você consegue converter séculos em segundos. Pode ir fazendo regras de 3, mas note que aqui você fica numa só linha, né? Se você pegar uma folha e virar ela ao contrário, você faz todo esse cálculo em uma única linha, sem precisar ficar, pega daqui, erra dali, daí arredondou para cá, eu resbalei na calculadora e peguei o valor errado, tinha um zero a mais, um zero a menos, esqueci uma vírgula. Vai facilitar a tua vida fazer dessa maneira, tá? Então, por isso que muitas vezes eu uso isso e depois que você se acostuma, a vida fica bem melhor. Eu vou deixar um conteúdo, como eu falei, eu não sei qual livro vocês estão usando para estudar. Eu quero fazer um comentário, como eu deixei ontem escrito, eu quero usar esse conteúdo aqui com você, um professor sensacional, acho que vai ficar virado aí, o professor Ticianelli, professor sensacional da eletroquímica, e ainda a gente tem que avançar mais sobre alguns conceitos de eletroquímica, ainda tem que também verificar o calendário aí, quanto tempo nós temos, logo a gente vai voltar na atividade presencial, né? Mas dando um tempo eu ainda vou querer abordar ele. Mas não precisa adquirir esse livro, nada disso, eu só quero mesmo apresentar uma coisa que eu acho que vocês, aqui minha janela aqui, que talvez vocês não devam ter. Eu vou deixar para vocês esse conteúdo aqui, ó. Esse é um pedaço do Atkins, tá? Do Química Geral, que diferentemente dessa versão mais antiga, eu tenho uma outra versão já e tem um pedacinho em PDF que eu acho que ninguém vai me processar se eu passar para vocês, de 4 páginas, bem legal, de um conteúdo que eu vou ainda fazer um vídeo, tanto disso que vai talvez introduzir aqueles conteúdos sobre eletroquímica do Ticianelli, e aí esse conteúdo que está aqui, ele vai falar sobre eletrodos seletivos, como eu comentei ontem, na mensagem que eu deixei. Eu quero fazer ainda um conteúdo, uma aula sobre eletrodos modificados e dar uma noção de voltametria para vocês, que é bem legal. E aqui o início dessa parte de voltametria sobre esses eletrodos seletivos para íons, tá? Então você já vai ter acesso a isso, mas deixe para mim que eu ainda vou fazer uns comentários. Mas eu queria que vocês fossem na segunda página desse PDF, que fala ali sobre a corrosão, tá? Essa parte ali fala, por exemplo, sobre a corrosão do metal, até tem uns diagramas bem legais. Então eu queria que hoje vocês fizessem ainda, aqueles que têm um tempo, é claro, ler esse conteúdo sobre corrosão. É bem pequenininho e também se fala aqui um pouquinho sobre galvanização, tá? São 2 páginas, tá em português, é tranquilo. E aí eu acredito que amanhã, sexta-feira, eu ainda lance mais um vídeo. Acredito que boa parte de vocês acabam assistindo no fim de semana, né?
Mas eu ainda vou, durante essa semana, amanhã, sexta-feira, eu faço um vídeo e coloco para vocês já para dar essas noções para falar sobre o pH-metro e sobre voltametria cíclica, tá? Então, esse primeiro vídeo foi só sobre esses exercícios, que eu aposto que ajudou, aí espero que vocês tenham feito antes, ou pelo menos tentado. E aí agora a gente vai... Essa etapa aí vai ser um seminário do que uma aula mesmo, é só mesmo para apresentar, mostrar para vocês, e quem sabe até cativar vocês para trabalharem nessa área aí, quem pretende seguir no meio acadêmico, quem pretende seguir na pesquisa, e também aqueles que já estão na indústria já vão perceber incrível a possibilidade que temos de fazer uma análise química usando voltametria, técnicas voltamétricas, tá bom? Então, ainda essa semana eu mando mais um vídeo, ok, pessoal? Se cuidem e até mais.